Olá, eu sou Thaís Rabelo, doutora em música pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora na Universidade Federal de Sergipe. E o tema dessa comunicação hoje é a musicologia na rede social, um olhar sobre a divulgação científica na era digital, a partir do perfil Musicologia Sergipe. Talvez, quando a gente ainda pensa hoje nas redes sociais, Instagram, TikTok, venha muito à nossa mente a ideia do entretenimento, do lazer, do passar tempo, né? Mas as redes sociais hoje elas têm uma função muito maior do que essas, né? A verdade é que essas redes também têm sido um espaço de fazer ciência e principalmente de divulgar a ciência. E esse é o ponto X da nossa comunicação hoje, que tem o objetivo justamente de refletir sobre esse espaço da divulgação científica, né, de modo especial na área da musicologia, nas redes sociais e pensar nos impactos, né, que essa divulgação nesse espaço diferenciado pode trazer para a área, né, e para a sociedade. Então a gente pensa, né, a ciência, né, o fazer pesquisa, por exemplo, ele engloba, o fazer engloba vários momentos, várias etapas, e uma dessas etapas é justamente a de comunicar os resultados de uma pesquisa, o andamento de uma pesquisa. É preciso pensar nas transformações que a internet, o que esse ambiente cibernético, né, como trouxe o próprio Pierre Levy, né, ali no início do século XXI, esse ambiente ele veio trazendo muita transformação, né, muitas mudanças de padrões e novos padrões de comportamento, de relação, né, inter-relação. Então, tudo isso que já vem sendo estudado ali desde, né, do final do século XX e que nós hoje vemos com um pouco mais de nitidez, né, como a internet tem transformado a nossa sociedade e, inclusive, tem transformado a forma como a gente se relaciona com o conhecimento. Falando propriamente, então, da presença da ciência nas redes sociais, veja, não é incomum hoje em dia que a gente, enquanto desliza, né, ali o dedo no celular, no smartphone, para tentar, passar o tempo ou procurar alguma coisa, a gente se depare com essa chamada, com esse questionamento: você sabia? Essa é uma das frases mais ouvidas hoje em dia nas redes sociais como forma de trazer a sua atenção, a atenção do usuário, né, para aquela informação que vai vir depois. E não tem sido diferente com os canais de divulgação científica. Aliás, é possível ver um crescimento muito significativo no número de canais voltados, de perfis voltados para a divulgação científica especificamente, inclusive canais com número expressivo de seguidores, né? São páginas que já alcançaram ali uma consolidação na rede com o intuito de divulgar informações, de trazer um conhecimento ali acadêmico que surgiu na academia, mas que está sendo colocado de uma maneira mais acessível através das redes sociais. E aí, claro, é preciso citar também alguns eventos científicos que também têm sido sensíveis, né, ao contemplar o ambiente cibernético, de modo especial as redes sociais, como forma de divulgação científica. E um desses eventos é justamente o Congresso de Música nas Nuvens, né, que desde o começo traz esse diferencial de incentivar não só o texto escrito, né, naquele formato mais tradicional de linguagem acadêmica, mas também um conteúdo audiovisual que possa ser criativo. E faz isso não só solicitando, né, o vídeo, por exemplo, mas também suscitando que esse vídeo seja criativo, que ele chame a atenção do espectador, que ele seja acessível, né? Quando eu falo de rede social, a gente está falando, né, das plataformas aí muito conhecidas por muitos e utilizadas por muitos. E em termos estatísticos, segundo uma pesquisa realizada pela Comscore em 2023, o Brasil era o terceiro país com o maior número de consumidores de redes sociais no mundo. Isso é um dado muito importante. E ali apresentando uma média de 185,1 milhões de usuários. Nesse sentido, né, as plataformas que são mais populares, né, entre esses usuários em primeiro lugar o YouTube, seguido do Facebook e do Instagram. E numa pesquisa desenvolvida por Santos e Miller em 2022, né, eles puderam entender um pouco mais sobre isso e chegaram à constatação de que o objetivo maior, né, desses pesquisadores era de tornar a ciência mais acessível. Falando especificamente do perfil Musicologia Sergipe, que na verdade é um perfil presente no YouTube e também no Instagram, mas aqui a gente vai focar no Instagram porque é onde a gente tem maior parte do conteúdo, né, gerado,
e compartilhado. Bom, o Musicologia Sergipe é um perfil que eu criei e administro desde então, em outubro de 2019. E é interessante que naquele momento que eu estava fazendo ainda o doutorado, né, estava escrevendo a tese, e a minha orientadora me sugeriu criar esse perfil, porque eu estava também iniciando um evento científico, né, estava criando ali um evento científico chamado Encontro Sergipano de Musicologia. E à época eu já vinha há alguns meses sem nenhuma conta nas redes sociais, eu tinha realmente tentado me afastar das redes. E aí, curiosamente, precisei voltar, mas com um perfil voltado apenas para a divulgação desse evento. Mas com o tempo, né, o canal, né, aliás, a conta do Musicologia Sergipe, ela foi se tornando aos pouquinhos, de maneira muito orgânica, um perfil de divulgação científica. E eu confesso que eu demorei a entender isso, apesar de ser a pessoa que gerava aquele conteúdo, né? Porque eu comecei a ter vontade de compartilhar com as pessoas aquilo que me fascinava na pesquisa. Então eu descobri alguma coisa nova sobre a história da música de Sergipe, eu descobri uma fonte interessante, uma partitura no acervo, eu não queria guardar aquilo só para mim, né? E aí eu escrevia um texto e falava, poxa, quantas pessoas será que vão ler esse texto, né? Mas se eu colocasse um pedacinho dessa pesquisa ali no canal, isso ia despertar a curiosidade de outras pessoas, né? Outros sergipanos iam passar a conhecer mais rapidamente sobre a história daquela cidade, sobre, né, aquele repertório que já está há séculos esquecido. Então, aos pouquinhos, eu fui divulgando uma foto de um jornal, um recorte de um jornal, e aí eu ia compartilhar também, né, um pouquinho através de uma foto ou de texto, um pouquinho do que eu ia descobrindo. E aí o Musicologia Sergipe foi se tornando um canal de divulgação científica. A página tem, portanto, 6 anos de fundação. É um perfil hoje pequeno, né, se comparado aí aos grandes perfis com milhares de seguidores. Ele é um perfil que tem aproximadamente 1.200 seguidores, né, 233 postagens entre vídeos, e a gente tem os posts e os reels, né, também fotos, imagens de modo geral, Então, nesse gráfico, por exemplo, a gente pode ver com mais clareza, né, que são em torno de 111 postagens referentes aos eventos científicos, né, de um modo geral, 44 publicações sobre a história da música de Sergipe, fatos, né, sobre a música em Sergipe, são 18 postagens voltadas à recuperação de obras musicais. Um outro aspecto interessante é que nem sempre o conteúdo que está no perfil foi fruto de um artigo primeiro, né? Às vezes o próprio perfil me estimula a criar alguma coisa nova, né? E a pesquisar algo, ou a criar algum projeto novo, né? Um exemplo disso foi a série História da Música de Sergipe, que foi uma das primeiras iniciativas de vídeo que eu fiz para o canal, uma série com 8 episódios, onde eu podia compartilhar com as pessoas algumas pequenas informações que eram da tese, né? Então, falei sobre alguns músicos da cidade de São Cristóvão, músicos que vinham esquecidos ali há muitas décadas. Trouxe também algumas informações sobre a ópera em Sergipe. Então, era uma série que condensava um pouco das informações contidas na tese de doutorado e que foi muito bem recebida também pelas pessoas, né, pelos seguidores. Trouxe muitos novos seguidores para a página, pessoas que não conheciam sobre aqueles dados, né, e que passaram a conhecer através do perfil. No caso do Musicologia Sergipe, por exemplo, sou eu que vou conceber o conteúdo que vai ser colocado, vou pensar, será que através de imagem? Será que é melhor através de um vídeo curto, de um vídeo mais longo, né? O Instagram ele tem essa possibilidade do vídeo mais curto, de até 3 minutos, que são os Reels, em formato vertical e que tendem a ter um alcance maior. Inclusive, o conteúdo que teve o maior alcance na página até hoje foi um vídeo em formato de Reels que eu fiz sobre a iconografia musical na parede central do altar da Catedral Metropolitana de Sergipe. Ele teve uma média ali de 7.000 visualizações, mais de 80 compartilhamentos. Outros 2 aspectos para fechar, né, essa questão da divulgação científica na rede a ser observado e considerado pelo cientista de que forma eu vou compartilhar esse conhecimento. É da mesma forma que eu compartilharia
na academia? É claro que não, né? Esses conteúdos, eles são trazidos de maneira muito diferente, mais criativa, mais interativa com o público, uma linguagem mais acessível, né? Por exemplo, o uso da linguagem coloquial mais presente, o uso de muitas imagens, né? Então, tudo isso vai fazer com que aquele conhecimento se torne realmente acessível. Então, em linhas gerais, né, agora nas considerações finais, o que se pode considerar é que, respondendo ali, né, aquele problema de pesquisa, né, como que as redes têm contribuído para a musicologia, como essa divulgação científica na rede tem contribuído? Ela tem contribuído muito, né, para a musicologia. Primeiro porque tem trazido uma maior visibilidade, né? No caso da musicologia aqui em Sergipe, né, eu posso vislumbrar isso através da página, né? Tem aproximado pesquisadores, então vários pesquisadores de diferentes espaços, diferentes lugares aqui do Brasil e de outros países passam a seguir a página, passaram a conhecer mais sobre, né, a minha pesquisa aqui em Sergipe, enfim, sobre o fazer musicologia em Sergipe, e também tem me permitido conhecer mais sobre as pesquisas, as investigações destes outros pesquisadores, né, e pesquisadoras. É claro que esse tema é um tema muito novo, né, que ainda vai ser muito analisado e estudado, né, os impactos dessas páginas e desses perfis de divulgação científica através das redes sociais. Mas quando a gente pensa no Brasil, né, nesse nosso país imenso que enfrenta, né, há tanto tempo problemas históricos relacionados à política, à economia e à educação de modo específico, né, quando a gente dimensiona ali, por exemplo, a quantidade de pessoas que ainda estão na faixa do analfabetismo no Brasil, que são aproximadamente 9,1 milhões de pessoas, né? Quando a gente pensa nas grandes dificuldades e lacunas de aprendizagem, de acesso à aprendizagem no Brasil, mas também quando a gente compara, por exemplo, com o número de usuários da internet que a gente tem no nosso país. Por exemplo, nós temos dados de 83,6% da população que consegue, né, ter acesso e fazer uso da internet. E desse número, 98,9% são usuários das redes sociais. Então não tem como, enquanto pesquisadores, também ignorar esses dados, né? Porque fica claro que a divulgação científica através desses canais, que tantas pessoas têm acesso, é realmente uma forma poderosa de potencializar, né, também a aprendizagem, de trazer a ciência para a vida das pessoas, né, e também de cooperar com a informação, né, com o fazer ciência, despertar o interesse pela ciência. Eu espero, inclusive, que esse texto, né, que vai se somar e possa se somar a tantas outras pesquisas sobre o tema, venha também a colaborar com outros estudos, enfim, sobre essa presença, né, cada vez mais forte da divulgação científica através das redes sociais. Agradeço a atenção e até uma próxima.